Então, até o momento, ficou fácil. Quando a gente tem um investimento que os dois têm o mesmo retorno, escolhemos de menor risco. Quando temos investimento do mesmo risco, escolhemos que tem maior retorno. Ou então a gente pode ter um investimento que, além de ter maior retorno, tem um menor risco. Então, esse é o excelente. O problema é quando a gente tiver um exemplo dessa maneira aqui, ó, onde a gente tem o seguinte: o fundo A tem maior retorno comparado com o B, ou seja, o retorno do A é melhor, porque ele tem 23, o fundo B tem 20, só que, porém, o fundo B tem um menor risco. Ou seja, como escolher, né? Qual que seria melhor? O que tem melhor retorno ou o que tem o menor risco? Para isso, nós vamos utilizar algo chamado de índice Sharpe. Então, o índice Sharpe é o conceito que vai calcular o risco e retorno, né? Então, o índice Sharpe nada mais é do que o seguinte: calcula a rentabilidade de um ativo considerando o seu risco. Então, é análise de risco-retorno e é usado para fundos de investimento, tá? Anota aí, por favor. Usado para fundos de investimento. Então, imagine, por exemplo, que você tem que escolher um fundo que está nessa situação aqui. Um tem melhor retorno e o outro tem menor risco. Como escolher? Para que você seja mais assertivo, você irá utilizar o índice Sharpe, tá? Então, vamos lá. O índice Sharpe se faz necessário em decisões quando estamos comparando investimentos similares. E uma das opções possui maior retorno, que é o exemplo aqui, o fundo A, enquanto a outra possui menor risco, como exemplo aqui, o fundo B, tá? E aí aqui a gente tem um exemplo. Ó. Nesse exemplo, nenhum dos ativos domina o outro, já que um possui maior retorno e o outro menor risco. Para definirmos qual a melhor opção de investimento, é necessário calcular o índice Sharpe. Então isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, para calcular o índice Sharpe, a gente vai ter uma fórmula. E a fórmula é o seguinte: a gente vai medir o prêmio. O que seria esse prêmio? Quanto que o fundo A está pagando mais que o fundo B ou vice-versa? Quanto que ele está na frente, ou seja, qual que é o prêmio? E aí, para isso, a gente tem uma fórmula, né? A fórmula vai ser o seguinte: a gente vai calcular o risco, né? A rentabilidade de um investimento, com risco maior que zero. A gente vai diminuir de uma rentabilidade de um investimento sem risco, a gente chama isso aqui de taxa livre de risco, tá? Taxa livre de risco ou risk-free, tá? A gente vai ver na próxima aula e vai ficar um pouco mais fácil. E aqui agora é importante: volatilidade ou desvio padrão do investimento. Isso cai muito na prova. Muito, muito, muito. Então passa a marcar texto aqui e coloca que é importante. Por quê? Porque a gente vai ver outro índice, que é o índice beta. E a galera confunde o Sharpe com o beta. Então é importante a gente saber o quê? Para calcular, anota isso, para calcular o índice Sharpe, precisa do desvio padrão. Porque o desvio padrão é a base da divisão aqui, ó, tá? Então, ó, para calcular o índice Sharpe, precisa-se do desvio padrão. Então a gente precisa do desvio padrão para ter exatidão no cálculo do índice Sharpe. E isso é muito, muito, muito importante. Na próxima aula vai ficar mais fácil da gente visualizar, porque a gente vai fazer de forma com cálculo, e aí fica mais fácil de entender. Mas o que a gente precisa saber nesse primeiro momento? Quando a gente tem um investimento que não tem uma dominância, ou seja, quando você vai escolher um investimento, um fundo, por exemplo, que um tem um retorno maior e o outro tem o menor risco, o que você utiliza? Você utiliza o índice Sharpe. Então, o índice Sharpe é uma fórmula, é uma base que se utiliza para comparar investimentos quando não tem a dominância, né? Quando um tem maior retorno e outro tem menor risco. E para calcular, necessariamente, obrigatoriamente, precisa-se do desvio padrão, porque o desvio padrão está dentro da fórmula. Próxima aula, a gente vai ver isso de forma mais clara e objetiva. E aí vai sanar algumas dúvidas que com certeza ficaram para agora. Vamos lá para a próxima aula, que tenho certeza que a gente vai tirar essas dúvidas.